Fala galera, Marcelo Magave, Sandro Rolim. Como ele está na parte do vídeo, hoje ele não chegou atrasado. Ele já estava aqui. Bom galera, essa é a parte 2 do vídeo, né? Em colaboração com o nosso amigo perito Bruno Neto, né? O Bruno é um perito em balística. O cara é especialista, perito criminal, especialista em balística, tá? Então, novamente, eu vou colocar o link dele aqui. Já segue ele lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à balística, faz lá um comentário com o Bruno lá, que eu tenho certeza que ele vai responder. Ele é um cara sensacional, fenomenal. Não é à toa que eu chamei ele para fazer essa parceria aqui, para desmistificar essa lenda que fresar ferrolho explode tua arma vai dar pane e coisa e tal. E aí a gente fizemos essa parceria, tá? Galera, quando eu comecei a trabalhar com fresamento, antes de eu falar propriamente da Imbel, tá? E eu vou relatar aqui alguns acontecidos, e aí para poder justamente vocês ter noção, tá? Então, quando eu fui começar a trabalhar com customização em arma de fogo, não foi do nada. Eu não tive assim a cabeça e falei assim, ó, vou pegar essa arma aqui e vou cortar ela todinha, vou deixar só o frame que ela vai atirar. Não foi do nada. Tá? Então a gente fizemos teste, eu fiz teste em muitas dos meus próprios equipamentos, e assim como eu faço até hoje. E quando eu vejo que uma situação de uma customização ela vai gerar prejuízo, né, para o proprietário e para o equipamento, eu não recomendo fazer, entendeu? Eu falei para vocês que eu fiz lá um fresamento na 45 no vídeo anterior, mas eu fiz com puta de um medo do caramba, que eu fiquei com medo daquela arma explodir, e graças a Deus a arma resistiu. Mas se vier um ou outro para fazer aquele mesmo tipo de serviço, eu não vou recomendar e não vou fazer, porque o nome que fica na frente é o do armeiro MacGyver. Então eu tenho que ter o mínimo de responsabilidade possível, justamente para poder não acontecer nenhum tipo de acidente e depois querer vir cair na conta do armeiro, tá? Então a gente tem esses cuidados, tá? Então, pô, então você é especialista, tu sabe fazer... Não sou especialista, mas graças a Deus que a gente tem amigos especialistas, e quando a gente tem alguma dúvida, a gente chama ele, que é o caso do Bruno. Ele já me ajudou aqui em outras dúvidas que eu tive, e ele tira lá aquela dúvida pra gente, e aí a gente trabalha em cima daquela situação, tá? Galera, vou colocar agora aqui no canal a parte que o Bruno dá todo o parecer dele a respeito do fresamento dessa Imbel aqui MD1, tá? Todo o fresamento. Então, cara, é uma parada de cálculo. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, porra, isso é chato pra caraca, que não coisa. Cara, não é chato, tá? Você pode achar que é chato lá no começo, mas quando você começar a entender toda a movimentação e você começar a assimilar aquilo, tu vai ver que o negócio é gigante, vai te puxando, e você quer saber o final daquele resultado, porque como eu falei para vocês, ele é um físico, então ele trabalha com conta o tempo todo, tá? Então ele vai estar o tempo todo falando de vocês aí de conta, que A mais B é igual a C, que 2 mais 2 é igual a 6, aí você vai falar, pô, mais 2 mais 2 não é igual a 6, é 4, pô. Mas na física ela vai te dar esse resultado, então ele vai te dar todo esse parecer para vocês, todo esse estudo, para poder chegar lá no resumo final, que é a conclusão do trabalho desse, tá bom? Então fica aí, não sai daí, e quando ele acabar aqui a palavra dele, eu vou aqui fazer minhas últimas considerações finais, né, para poder a gente elucidar fresamento em ferrolho, tá bom? Sai daí não, já volto já já. Bom, pessoal, iniciando um trabalho agora sobre customização. Esse é um projeto que eu estou fazendo em parceria com a Armeiro MacGyver, onde ele está fazendo uma customização de uma pistola MD1 no calibre .380 ACP. E essa customização tem a ver com remover parte do ferrolho, né? Você fazer um desbaste ali para fazer um acabamento e uma customização. E aí a ideia, que é um questionamento que muitas pessoas fazem, sobre quando isso ocorre, o que pode acontecer ela pode começar a ter falha de trancamento, ela pode ter falha de injeção, acontece algum problema físico?
Então, o que eu vou fazer aqui agora é modelar matematicamente esses cálculos para que seja entendível o que pode ocorrer com esse armamento. Obviamente que isso é um cálculo matemático bem simplório, né? Tentei economizar o máximo de dados aí possíveis para que isso fique entendível, porque em uma situação normal a gente teria que fazer contas sobre o coeficiente de elasticidade da mola, a gente tem que trabalhar com massa, mola, amortecedor, entrar com cálculos diferenciais integrais, isso vai gerar um transtorno danado, algo bem complexo de entender, sendo que a gente pode executar isso de uma forma mais simplória, né? Com um cálculo mais básico. E aí, iniciando, né, conforme eu disse, um alívio de ferrolho do modelo simplificado de cálculo da pistola em BMB1, no caso de pontas 80 CP, e para isso a gente vai usar um modelo matemático já bem consolidado para o sistema de funcionamento automático de uma pistola, que é o momento linear. Né? Você pode atrelar essa equação com uma série de outras também, como por exemplo a energia cinética, muito conhecida, né? Que é a massa vezes a velocidade quadrada por 2, enfim, você começa a modelar inúmeros cálculos para executar o que ocorre ali com essa pressão exercida com a queima dos gases dentro do estúdio e projetando esse projétil para fora da boca do cano e, consequentemente, esses gases também fazem com que o ferrolho vá atrás. Né? Então, para facilitar, a gente precisa colocar numa igualdade, ou seja, o momento linear é a massa vezes a velocidade de quê? De um dado conhecido já do fabricante, que é a massa vezes a velocidade do projétil. Então, a relação da massa vezes a velocidade do projétil vai ser direta à relação vezes a massa com a velocidade do ferrolho, que foi agora removido. Então, antes de ser feita a customização, o Magazine pesou o ferrolho, né, original, que deu 297 gramas, e depois 285 gramas. Então, nós vamos efetuar todas essas contas aqui. Então, como a gente precisa de uma igualdade do momento linear, que é dado em quilograma vezes metro por segundo, a massa em quilograma e a velocidade em metros por segundo, a gente primeiro calcula para achar o momento linear, que é o Q, vamos chamar de Q geral, e depois a gente aplica para saber qual é a velocidade atual do ferrolho e qual que vai ser a velocidade atual do ferrolho depois dessa customização. Tá? Aqui nós buscamos sempre o dado do fabricante, onde eu encontrei vários tipos de munição, no caso de pontas 80 CP. Esse azul para o choque bonded é onde ocorreu a menor velocidade no cálculo e a maior velocidade. Então, se você opera ou tem alguma munição que trabalhe dentro desse range de velocidade, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Ou seja, quando aliviar o ferrolho, e ele estiver dentro dessa faixa, ou seja, se ele trabalha com essas duas faixas de velocidade, ele vai funcionar perfeitamente com esse alívio. Nota que não necessariamente um equipamento ele vai funcionar com todos os tipos de configuração de munição. Isso é muito importante entender. O projetista, quando vai criar o equipamento, ele pega a primeira munição e dessa munição ele cria a arma de fogo. É assim que funciona, não ao contrário. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, um equipamento que funciona com vários tipos de configuração, pode ter certeza que ele foi muito bem projetado. Isso é mais fácil para projetos onde você tem sistema de trancamento. Por quê? Porque as pressões são muito altas, eu preciso aliviar bem a pressão depois que o projeto sai da boca do cano, para que destranque a culatra e faça todo o movimento de ferrolho. Para munições com pressões aí em torno de 19, 21 de PSI, existem casos de ser o próprio peso do ferrolho ser o sistema de trancamento. Né? Então você tem o que a gente chama de blowback puro, e aí se você mexe muito nessas características, você pode já ter uma dificuldade muito grande. Nota que algumas literaturas dizem que quando você tem um sistema de trancamento com essas pressões elevadas, você pode trabalhar até 15% de alívio de ferrolho, entre 10 e 15%. Eu acho muita coisa, sabe? E quando é drawback puro, até os 5%. Mas a gente não pode colocar isso como base. O ideal é a gente fazer essas contas, entender comportamento, até porque se não funcionar muito bem, você precisa ter o cálculo inverso compensando com uma nova mola recuperadora, por exemplo, ou até mesmo uma coisa muito simples, quando você tira um desbaste muito pequeno, de repente colocar um red dot, né, ou algo desse tipo. Enfim,
Para fazer essa relação que nós conversamos, como disse do equilíbrio de forças, eu vou colocar aqui o QG geral, que é o momento linear geral, vezes a massa vezes a velocidade do ferrolho, que é igual a massa vezes a velocidade do projétil. Então, uma vez que eu calculei a massa e velocidade do projétil, que eu já tenho aqui na boca do cano 288 metros por segundo, e aqui já transformado de grains para quilo. Tá? 95 grains é igual a 0,061 kg. Como é que faz? 95 dividido por 15,4, que eu transformo em grama, depois dividido por 1000. É esse o resultado, 0,0061, para facilitar a nossa vida. Então, a primeira conta que nós vamos fazer, e é muito importante guardar esse 4,04, que nós vamos usar ele sempre aqui, vocês vão entender por quê. Quando eu tenho já transformado em quilo, né, 297 gramas, menos 285 gramas, vai dar igual a 12 gramas dividido pelo valor, pelo valor maior, vezes 100 para transformar em porcentagem. Isso é uma conta matemática, né? M0, que é o maior, menos M1, que é o menor, então 297 menos 285, você divide pelo maior de novo, e aí você multiplica por 100. É uma conta simples para transformar algo que você removeu para porcentagem, ou seja, tirou 4,04% do peso do ferrolho. Okay? E aí primeira conta, perdão. Primeira conta a gente vai falar sobre o ferrolho original, que era 297 gramas. Então, eu calculo o momento linear dele, ou seja, 0,0061 vezes 288, que é do projétil. Então, eu tenho um momento linear igual a 1,75 kg vezes metros por segundo. Isso, aplicando na fórmula, né, e a transformação, eu vou pegar esse 1,75, vou dividir por 0,297, porque eu preciso dessa velocidade do ferrolho. Então, quando eu tenho 288 metros por segundo na boca do cano, vou pegar aqui o marca-texto, quando eu tenho 288 metros por segundo na boca do cano, eu terei 5,91 metros por segundo boca do cano do projétil e 5,91 velocidade do ferrolho, ok? Então essa é uma relação direta com o mesmo tipo de momento linear, beleza? Então aqui embaixo, logo em seguida, eu coloco, né, 5,91 metros por segundo, a velocidade do ferrolho, 2,238 metros por segundo a velocidade do ferrolho, do projétil. Enfim, agora a gente nós fizemos a menor velocidade usando 288, agora nós vamos fazer a maior velocidade. Uma conta idêntica usando 2,97, só que agora o momento linear é 1,87, porque tem uma velocidade maior devido às configurações dessa munição bonded, ok? E aí eu tenho uma relação de 6,30 metros por segundo a 323 de boca do cano, ou seja, projétil 323, projétil 323 metros por segundo e ferrolho a 6,30 metros por segundo. E aí a primeira observação. Uma vez que eu descobri aqui qual é a velocidade do ferrolho, quando eu aliviar esse ferrolho, eu vou ter uma velocidade maior. Então, se eu tirei peso, eu tenho uma velocidade maior. A conta que será posterior agora, se ela estiver dentro desse range de 5,91 a 6,30, desde que eu já tenha feito várias configurações, por exemplo, essa aqui, ó, que a gente conversou, se eu sei que o meu equipamento funciona bem com essas duas aqui, ó, bonded e para-choque, eu já sei que se eu estiver dentro desse range, nas próximas contas, significa que eu não preciso mexer em nada, porque eu já estou no range de trabalho normal do meu ferrolho, ok? Então vamos lá. Aí, eu insiro aqui, né, que o máximo de velocidade é 6,30 metros por segundo e o mínimo 5,91 metros por segundo do ferrolho. Já fazendo agora o novo cálculo com o alívio do ferrolho, que foi de 297 para 285, conforme a conta aqui, 4%, a gente, usando a mesma fórmula, chegamos no valor de 6,14 metros por segundo. Ou seja, eu usando uma ProShock, se eu sei que ela funciona bem com ProShock Bonded, eu vou estar dentro desse range. 6,14 está entre 5,91 e 6,30. Então, nessa primeira conta eu já consigo saber se eu opero bem com essas duas referências de munição, usando somente a ProShock, eu já estou dentro de um padrão que não vai ter nenhum tipo de problema e o sistema vai funcionar perfeitamente. Continuando, né, fazendo agora a velocidade máxima, aí sim, na velocidade máxima, usando também a bonded,
3,23, conforme o cálculo aqui de cima, eu já obtive 6,56 metros por segundo a velocidade do ferrolho. Então já é um pouco mais alta que um mínimo de 6,30. Tá? Aí já precisa ter um pouco mais de atenção e se tiver algum tipo de problema, pode ser que já ocorria isso, né? Porque 4,4% realmente é um valor pequeno, mas obviamente tem que ter cuidado. Por isso que era importante sempre antes de fazer esse tipo de, de trabalho, você testar uma série de munições e ver se o seu armamento funciona bem. No caso da MD1, no manual dela, por 280 CP, a ML pede para que seja uma munição 95 grains ETOG. Tá? Diz lá que funciona bem. Mas no próprio manual está dizendo que seria ETOG ou Expo. Né? Então, uma expansiva ou uma ETOG, uma ogival. Mas as duas, ambas em 95 gramas. E eu coloquei todas essas configurações. Como existe, não é exatamente certinho, né, essas contas, né, ela precisa ter um pouco de grau de velocidade, até porque gera sujeira, todos esses atritos que precisam vencer o movimento do ferrolho com o próprio frame, com o carregador empurrando uma nova munição, todos os atritos que são exercidos ali ao longo de vários movimentos durante os disparos, não pode ser exatamente uma conta matemática muito precisa, mas ela também não tem uma folga muito elevada. Né? Então é só ter esse tipo de atenção. Uma vez que terminamos os dois cálculos, já entendendo o que acontece com o movimento do ferrolho, a gente precisa aqui, obviamente, falando da velocidade máxima, né, agora com a LIB, que é 6,56, 6,14, precisa entender uma conta muito importante aqui. E é por que eu falei do 4,04, né? A gente conversou um pouco aqui antes. 4,04. Veja bem, a diferença de velocidade do ferrolho para a velocidade mínima, de 5,91 para 6,14, olha só, é 3,74. É quase igual ao 4. Praticamente o que a gente tira no ferrolho, no ponto de vista matemático, as contas matemáticas vão sempre buscar próximo desse 4%. Então a gente já consegue ter uma ideia dentro da matemática, né, com a física aplicada balística, a gente consegue chegar muito próximo dos valores que são pesados, né, ou seja, o que eu tirei do ferrolho. E aqui no caso da velocidade máxima já é bem mais próximo, veja bem, 3,96, olha só. Ele já está mais próximo ainda desse 4% aqui, que a gente conversou. Né? Então é uma coisa bem interessante quando a gente começa a modelar matematicamente todos esses esforços que são gerados, que a gente precisa fazer. E aí suponhamos que, bom, eu quero agora de repente voltar para a condição original. Né? Eu já tirei o alívio, mas não gostei muito porque aumentou um pouco a minha velocidade, em torno de quê? 4%. Ele vai sentir um pouco mais de impacto, 4% a mais. Talvez se ele seja um atirador de PSC ou algo do tipo, um atirador muito experiente, ele pode ser que ele sinta um pouco mais esse alívio do ferrolho, um pouco mais do recuo, porque a velocidade vai aumentar. Né? E aí eu quero restabelecer tudo, só queria que o armamento ficasse bonito e tal. Ele vai mexer em quê? Por exemplo, na mola recuperadora, que é um dos pontos principais, porque é ela que vai trazer todo o sistema para frente. Uma vez que os gases jogou tudo para trás, passou tudo por esses atritos, eu preciso agora retornar para a condição pronta para o próximo disparo. Né? E aí a gente entra no conta da mola recuperadora. Buscando algumas literaturas, eu vi que na 1909, no calibre .45 ACP, com esse tipo de plataforma, né, da plataforma 1909, as variações são entre 14 e 16 libras por polegada. No caso da MD1, ela chega próximo de 12 libras por polegada. É muito difícil você comprar uma mola e ter lá a dimensão certa dela em libras por polegada, mas essa aqui é a conta que a gente precisa para poder modelar matematicamente. Então, eu creio que a da MD1 deve ser próximo de 12 libras por polegada, eu creio. Né? E aí, o que seria esse 12 libras por polegada? É algo importante que a gente precisa entender. 12 libras por polegada significa que eu preciso de 12 libras, né, para comprimir uma polegada de mola. Então é por isso que é 12 libras por polegada, eu tenho um fácil entendimento. Eu tenho que ter uma força de 12 libras para comprimir uma polegada. No caso do ferrolho da MD1, ela está em torno de 41 milímetros, todo o comprimento retraído dele. Então você já sabe mais ou menos qual seria esse esforço, né? 41 milímetros ele anda um pouco mais que uma polegada, por isso que a mola é um pouco maior. Então isso é só uma relação de forças aí em relação à distância, né? O trabalho que essa mola é feita. O trabalho é força de deslocamento, né? A gente já sabe mais ou menos aí como seria isso. Mas para facilitar mais ainda essa conta, eu
destruir ela um pouco aí, para poder não ficar em libras por polegada, mas ela vai estar também na conta, e transformei ela em Newton metro. E aí a relação direta é que uma libra é igual a 4,448 newtons e uma polegada 0,0254 metros. E aí a gente fazendo essa divisão do cálculo da mola recuperadora, né, da constante elástica dela, que é o que a gente conversou, a gente divide diretamente o peso inicial com o peso final, 0,297 por 2,85, isso dá 1,04, que também é o 4,04 aqui, ó, tá vendo? Esse mesmo aqui, ó. Então, ou seja, eu tirei 4%. Para esse 1,04 para facilitar a nossa vida no momento do cálculo. Então, para poder transformar em Newton metro, eu pego já o valor de libra, né, em Newton, e o valor da polegada em metros. Então, 4,448 dividido por 0,254, tá vendo? Libras por polegada, divisão. Vezes a constante da mola, que no caso aqui é o 12, né? Eu peguei o 12, da 1911, 14, 16, enfim. Aí eu tenho 2,101 Newton metros. Para fazer a nova constante elástica, esse 2,101 é com o valor normal do 297 gramas, né? Então, a nova constante elástica, se eu quisesse, por exemplo, deixar ela com o mesmo jeito, operando do jeito que estava antes, mesmo com a livre, o que é fácil é simplesmente pegar esse 2.101 vezes 1,04, que é aquela da conta. Eu vou ter uma nova constante de 2.185 Nm. Ou diretamente na constante da mola, que é 12 vezes 1,04. Eu teria uma mola de 12,48 libras por polegada. Porém, geralmente as molas elas são vendidas de 1 em 1 libra por polegada, né? Então você não teria uma bola de 12,48. Mas caso você conseguisse fabricar, seria esse o valor para você voltar com todas as constantes e todo o equilíbrio de novo do equipamento que você fez a customização. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo tem que ficar um pouco longo porque eu tentei facilitar o máximo possível de uma conta bem complexa, matemática, mas é isso aí. Obrigado aí. Até a próxima. Bom, galera, como vocês viram aí o Bruno falando, ele foi muito categórico, né, vamos dizer assim, nas afirmações dele. Então ele é um cara que ele tem bagagem para falar a respeito, né? Ele tem condicionamento, né, Rolinho? Para falar daquilo dali, ele tem estudo para falar daquilo dali. Então ele tem propriedade para falar daquele assunto ali, porque ele vive aquilo dali, ele estuda. Eu vivo de armeiro, então se você me perguntar alguma coisa aqui de função de oficina de armeiro, possivelmente eu vou conseguir responder você. Se você perguntar ao Bruno qualquer coisa em situação, uma balística, eu tenho certeza que por mais que ele não tenha aquela resposta na hora, assim como eu posso não ter na hora, ele vai buscar informação e ele vai falar, meu amigo, me dá um tempinho aí que eu vou buscar informação e volto e falo contigo, tá? Então isso é uma vida de um ser humano, tá? Você falar de um certo tipo de assunto com propriedade daquele assunto que você entende, tá? E o Bruno, ele relatou todo o percurso, né, de vocês fazer um fresamento num ferrolho, independente de qual seja a marca, de qual seja o modelo. Então, se isso causaria algum dano para o equipamento ou não. Por que a gente escolheu uma Imbel MD1 para fazer esse tipo de fresamento? Alguém sabe? Não, mas ele vai saber agora aqui. Porque a Imbel MD1 ela tem a fama de ser a arma mais chata para dar pane. Essa aqui é a arma que ela dá muita pane, muita pane. Quem tem dessa aqui sabe do que eu tô falando. É uma arma que é antiga, vem lá de trás. Essa aqui também é bem antiga, vem lá de trás. Então, por quê? A tecnologia dela foi feita para isso aí, cara. Então, ela é de grande pane. E aí a gente fizemos todo o trabalho. Agora ela vai entrar para outra linha de produção até a gente finalizar toda a customização dela, tá? E depois que ela estiver com a customização finalizada, a gente vai fazer um vídeo mostrando para vocês o funcionamento dela. Se vai dar algum tipo de pane, se não vai dar. Se der algum tipo de pane, a gente vai estar relatando para vocês, tá? Para fazer esse vídeo aqui, a gente vai utilizar munições originais e munições de recarga, tá? Se ela der pane com a munição original, ela vai ter que dar pane com a munição recarga, tá? E se ela der pane com a munição recarga e não der pane com a munição original, possivelmente pode ter algum erro na recarga, tá? Então, parâmetro para teste sempre é munição original, tá? Então a gente sempre utiliza a munição original para parâmetro para teste. Não, pô, eu faço a melhor recarga do mundo. Não, mas não é parâmetro para teste. Parâmetro para teste é munição original, tá?
Então a gente vai fazer todo esse trabalho. Mais uma vez eu quero agradecer aí o meu amigo perito Bruno, tá? Por essa parceria nesses 2 vídeos, tá? E vocês aí já segue aí o amigo aí, já vai lá no canal dele que o cara entende muito de balística, tá? E a gente tá aqui justamente para isso, para desmistificar o pessoal. Por que eu tô falando isso para vocês? Que eu cheguei aqui com um cliente aqui de uma Glock. Glock é uma das armas que ela tem a fama que só atira com munição original, né, Rolinho? É a recarga da pane. Galera, se eu fazer uma recarga de Glock, eu garanto pra você que não dá pane nenhuma, tá? Então, ela pede uma recarga bem afinada? Sim, pede bem afinada. Então, você tem que se adequar à sua recarga, tá? Então, é muito fácil a gente falar, a Glock é ruim. Não, não é a Glock é ruim, ela foi feita com uma finalidade e a gente utiliza para baratear o tiro a recarga. Então, se você não se afinar, você não vai conseguir ter um bom resultado, tá? Então, e aí chegou um cliente nosso aqui, amigo nosso, né? Parceiro nosso, instrutor de armamento e tiro. E ele falou, Magali, eu quero fazer aqui uma customização nessa minha Glock aqui, que eu vou dar instrução e mostrar pra galera e coisa e tal, e eu quero estar com uma arma bonitinha, apresentável. Traz pra cá. E trouxe e eu comecei a fazer o trabalho. E aí eu já tinha começado a fresar o ferrolho. Ele me ligou desesperado. Magali, não corta mais o ferrolho não, porque um monte de gente me falou que a arma vai dar pane. Falei, Rodrigo, se ela dá pane eu compro outra arma pra você. Tá? Se ela dá pane eu fico com ela e compro outra pra você, tá? Vai dar pane? Vai. Aí a gente pegamos e acabamos de terminar o trabalho e fomos lá pra pista. Tem vídeo aí no canal dessa Glock aí, tá? E aí a gente fizemos cara, demos mais de 50 tiros. Não deu uma pane na Glock. Não deu uma pane na Glock, tá? Aí, ou seja, pessoas tiram ilusão porque o Rolinho tem propriedade para falar, mas um exemplo, o Rolinho é um cara aí ideológico, tem a ideologia dele, aí ele fala assim, ó, se fresar a Glock, ela dá pane. Aí o cara que é parceiro do Rolinho fala, não, ó, o Rolinho falou que dá pane, não vou fazer não, entendeu? Porque ele tirou uma ideologia, ele já fez na dele, para ele saber se ela dá pane. Entendeu? Quando o Rolinho fazia, ó, eu tenho propriedade, eu fiz na minha Glock e deu pane, não funciona. Ó, eu fiz em 10 Glock e todas elas deram pane. Aí, porra, parabéns, show de bola. Você tirou o fundamento de uma situação. Agora é muito fácil você chegar, porque o Joaquim falou que nem tem aí, tá? Eu não tô mudando aqui de água pro vinho não, tá? Mas a gente tem que trazer vários tipos de assunto para vocês entenderem o que eu tô querendo passar para vocês. Que nem tem gente aí que fala assim, a Glock é a melhor arma do mundo. Porra, gente. A Glock é uma baita de uma arma, isso aí eu não tenho dúvida. Mas que na minha concepção, como armeiro, tem muita arma melhor do que a Glock, tem. Tá? Mas a Glock, ela ganhou a confiabilidade dela, isso aí é inegável. Tá? É uma arma que não dá pane, resistente. E eu não estou aqui discutindo isso, mas um cara chegar ao ponto... Ah, o cara falou lá que a Glock a arma é Glock, a melhor arma do mundo é Glock. Eu, um pouquinho de conhecimento que eu tenho em arma, eu não acho que seja isso. Mas, me desculpe aí os gloqueiros de plantão, a gente tem que tocar nesse assunto. Por quê? Justamente porque a pessoa tira uma ideologia, porque o Rolinho falou que a Glock é a melhor arma do mundo, e por ele ser uma pessoa influente, todo mundo vai atrás do Rolinho. Aí eu pergunto, Rolinho, qual foi o estudo que tu fez para saber que a Glock é a melhor arma do mundo? Nenhum. Não, nenhum. Eu atirei, ela tirou tudo, foi tudo embora e ela funcionou perfeitamente. Pô, beleza. Isso é o dever de qualquer arma. É a função dela, né? É. Toda vez que tu apertar o gatilho, ela tem que atirar. Mas na minha humilde opinião, existe muitos tipos de arma muito melhor, tá? Então eu só fiz essa pequena comparação, galera, não é para poder diminuir a Glock não, a Glock é uma puta de uma arma, não, isso aí não é inegável, tá? Então eu tô aqui só para fazer uma comparação para vocês, que quando um cara chega aqui que não teve estudo nenhum, não teve experiência nenhuma real, igual eu faço aqui, ó, de fresar um ferrolho desse, não teve experiência nenhuma, e aí ele fala, ó, não fresa não que vai dar ruim, cara. Ah, tua arma vai explodir, tua arma vai dar pane, tua arma vai fazer isso, aquilo, outro.
O Bruno, ele foi muito técnico aí, numa situação aí desse vídeo dele aí que vocês viram ali, do estudo dele. O que pode talvez ocasionar pane aqui, eu tirando. O que foi tirado aqui, galera, com todo esse fresamento que eu fiz, foi 4% de massa do ferrolho, tá? Isso, tá, taxativamente ali o ponto certinho, eu não vou conseguir falar para vocês, tá? Mas interferência, que propriamente no funcionamento, praticamente que 0,1% de interferência no funcionamento do ferrolho, tá? Por quê? Ele perdeu aqui 4% de massa. É muito pouco para isso aqui. Muito pouco. Por pior das hipóteses, vamos dizer que ela começou a dar pane porque o ferrolho ficou leve demais e aí o ferrolho vem muito rápido e volta rápido. Aí a gente tem um ajustezinho que a gente consegue fazer na mola recuperadora, tá? Mas eu não recomendo ninguém que não tem experiência com isso fazer, porque vai fazer cagada e vai estragar a tua mola, tá? Então eu não recomendo vocês, tá? Então a gente, quando está aqui prestando um serviço, primeiro lugar de tudo, tem a nossa responsabilidade como profissional, tá? Você aí veio aqui, me procurou, Armeiro MacGyver, pô, ó, eu vi teus trabalhos lá, eu gosto, porque igual hoje tá vindo um monte de amigos aqui que me conheceram através do vídeo para fazer serviço comigo. Ó, vi lá, e inclusive eles já marcaram alguns tipos de trabalho lá que eles querem fazer na dele. Então olha só a gratificação, como é que é gratificante isso. E aí o cara chega aqui e eu faço o trabalho na arma dele. Pô, deixei bonita, aí ele saiu daqui todo bobo. Só que na hora que ele vai lá pro clube dele, pra mostrar pros amigos dele e coisa e tal, a arma não funciona. Ele quer saber que a arma não tá funcionando? Não, ele vai chegar aqui e vai me cobrar, né não? Pô, MacGyver, ó, tu fez lá o trabalho, ficou bonitinho, mas a arma parou de funcionar. O que tu pode resolver? Eu vou ter que dar meu jeito para entregar ele a arma funcionando. Independente de que seja essa, eu vou ter que ressarcir ele com outra arma. Então eu tenho que entregar a arma do cliente funcionando. Então isso é obrigação do profissional. Eu tô falando para vocês aqui no ramo de arma, mas isso é para qualquer segmento, tá? Então você, como um profissional, não tá aqui, graças a Deus, até hoje, o Rolinho trabalha comigo aqui já há um tempo, até hoje, graças a Deus, a gente nunca tivemos um problema aqui de customização em arma de fogo, que a arma deu algum tipo de pane, ou que explodiu a arma, por aí vai, tá? Então, graças a Deus, até hoje, e espero que nunca venha acontecer. Mas se porventura um dia acontecer, eu tenho que ter humildade suficiente para falar, meu amigo, eu fiz algum erro no seu equipamento e vou arcar com as minhas responsabilidades, que é o mínimo que tem que ser feito, tá? Então isso é para qualquer tipo de segmento de trabalho, tá? Eu trabalho com arma de fogo, mas você que tem teu ramo de trabalho, tu fez um trabalho para o seu cliente, porventura, ó, levantei um prédio, o prédio caiu, você tem que arcar com as suas responsabilidades, tá? Ó, eu fiz aqui uma vidraça, a vidraça desmanchou, você tem que arcar com as suas responsabilidades, tá? Então isso é do profissionalismo do cara, e responsabilidade, tá? Não quer dizer que você nunca vai errar na vida, não quer dizer que nunca o Armeiro MacGyver vai errar, o Sandro Rolim não quer dizer que nunca vai errar, o nosso amigo que está aí ajudando a gente aí, o Bruno, que é perito, não quer dizer que ele nunca pode fazer um cálculo errado, que é onde ele deu uma estimativa de uma, tá, aqui mal comparando, um projétil saiu na boca de um cano, ele chega a 100 metros de distância em 10 segundos. Ele fez um cálculo errado, ele viu que chegou em 5 minutos. Ele pode errar, é normal, é do ser humano, tá? É do ser humano. O que é mais sensato é você tentar corrigir o seu erro, amenizar o teu erro. Então isso é o mais sensato. Agora todos nós, a máquina que é a máquina, ela erra, imagina a gente seres humanos. Não vai errar? Quem nunca viu aí que um negócio lá, pô, que é tudo, ó, quem faz isso aqui é máquina, pô, mas teve por algum motivo a máquina desalinhou ou aconteceu alguma coisa, desandou lá o trabalho e aquele projeto saiu errado. Acontece, cara, acontece, tá? Então, mais uma vez aqui, agradecer a vocês, todos vocês, agradecer aí o Bruno, tá? Pela essa parceria aí nesses 2 vídeos, tá? E em breve a gente vai fazer aqui terminar a customização nessa MD1 e a gente vai lá fazer os petelecos, né, Rolinho?
A hora importante é a hora dos petelecos. A galera agora onde me vê agora fala, espeteleco! Magai, viu espeteleco! Ficou essa marca aí, ficou, graças a Deus, né? E a gente vai seguindo aqui de vento e popa. E qualquer dúvida que vocês tiverem referente à arma de fogo, eu estou aqui pronto para tentar ajudar vocês. Ó, eu sempre ponho aí no meu zap, pode me chamar no zap, pode chamar o Rolim também, se for o caso. E a gente está aqui tentando tirar a dúvida de vocês aí, tá? A gente está aqui disposto a isso. O canal do Armeiro MacGyver foi feito para isso, tá? Justamente tentar. O Rolinho não estava aqui e eu falei no vídeo anterior a respeito disso, que a atividade de armeiro ela está muito escassa, tá? No Brasil todo, não é só aqui no Rio de Janeiro não, tá? Então tem pessoas de todos os estados do Brasil todo que faz contato comigo para poder eu tentar ajudar de alguma forma. E aproveitando o finalzinho desse vídeo, falar para vocês que a gente está com as inscrições abertas para o curso de armeiro. Então você que tem intenção de se formar armeiro, trabalhar nessa área, vem para cá. Em novembro a gente vai estar aqui começando a nossa segunda turma de armeiro, e você aí vai poder no seu estado levar um pouquinho do conhecimento aqui do Armeiro MacGyver com o auxílio do Sandro Rolim, e poder aí começar a fazer os seus próprios trabalhos e ganhar seu dinheirinho, tá bom, galera? No mais, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.